relação que existe entre dois lados, duas arestas, melhor dizendo, dois segmentos de reta. Essa relação não é exatamente uma medida que tu pode dizer assim, é um valor específico. Até porque existem várias formas de tu medir ângulo. Existem os graus, que deve ser o que o teu professor falou, mas também existem os radianos, né? Uma outra forma de medir ângulo. De toda forma, assim, se eu fosse resumir muito brevemente, seria uma espécie de distância circular aqui de uma reta por outra, passando por um pontinho, né? Isso seria um ângulo. Então, é só isso que eu queria te mostrar por hora aqui. Deixa eu só pegar exatamente a parte do ângulo lá, que é a página 84. Tudo bem. Depois eu posso até te passar essa matéria aí, o PDF. Então aqui a gente está vendo vários ângulos ocorrendo aqui, por exemplo, como a escada pode ser identificada como duas retas, né? Uma que sobe aqui e outra aqui que desce. A gente tem, então, que seria um ângulo aqui entre as duas retas, que vai ser formado nesses dois ladinhos vermelhos. Aqui no relógio também, os ponteiros, eles fazem um ângulo. A gente identifica as duas arestas aqui, né? E uma distância entre elas circular pode ser identificada como ângulo. E por aí vai, tem muitos ângulos aqui. Eu uso um notebook, por exemplo. Às vezes eu abro ou fecho mais o ângulo para eu poder enxergar melhor. A nossa professora, ela mostrou o notebook dela, aí, tipo, ela deixou desse jeito reto, ela falou que é 90 graus e é um ângulo. É o Isso, 90 ângulo, graus é um ângulo. É é o que a gente o chama de ângulo reto, né? ângulo reto. Isso aí, se ela abrisse um pouco mais, seria mais de 90 graus. 93, 99, 110, assim vai. Quanto mais tu abre, maior o ângulo. Quanto mais tu fecha. O ângulo obtuso, ele é menos do que 80 e mais do que 90? Não, ele é mais que 90 e menor que 180. Hum. Isso. A gente já vai chegar lá, não se preocupa. Primeiro a gente tem que identificar algumas coisas, algumas formas de escrever o ângulo. Por exemplo, aqui a gente tem uma espécie de situação onde eu posso identificar um ângulo, né? Porque tem duas retas passando por o mesmo ponto aqui. O ângulo estaria neste ponto. A gente chama o ângulo, a gente tem que dar um nome ao ângulo. Isso é importante, vai aparecer provavelmente na prova. Encontre o ângulo tal, daí tu tem que saber o que ele está querendo. O ângulo vai ser aquela distância circular que está justamente na letra que está no meio aqui do nome. Então, por exemplo, isso aqui é o nome de um ângulo. AR chapéu H. Então o ângulo está no R chapéu, ele está aqui no ponto R. Claro, aqui é bem evidente de ver, né? Mas digamos que tu tivesse, sei lá, um octógono e ele diz um ângulo específico ali. Daí tu vai ter que saber qual é o ponto que tu está calculando o ângulo. E uma vez que você sabe que é a letra do meio que identifica, já fica mais legal. Tem gente que chama só do R daí, né? Só o ponto mesmo, ângulo em R. Eu costumo fazer isso. Muito bem. Muito bem. Então, ó, eu vou deixar abertinho aqui, ó, para você pegar isso aqui como referência e poder me responder a 23, tá bom? Considere o ângulo desenhado abaixo. Então, desenhamos um ângulo aqui, né? Tá, tem duas retas fazendo um ângulo. Como ele pode ser representado? Ou seja, qual é o nome que eu posso dar para esse ângulo ali? Se baseia no de cima. Não, a aula. Tá, vou fazer 23, só 23? Só 23. Uhum, dá uma pensada aí. Quando tu tiveres a resposta, é só falar. Aí, nesse como ele pode ser representado, eu coloco, tipo, ângulo reto, ângulo tal, Não, não, alguma não. coisa. Tem que ser igual ou ali em cima, entendeu? Que eu dei o nome baseado nas letrinhas. O livro deu o nome baseado nas letrinhas, certo? O nome do ângulo aqui é ARH ou HRA. Então, como seria aqui, nessa figura 23?
Aí eu faço tipo a mesma coisa, o de cima vai pra baixo e o de baixo vai pra direita, É, porque, pode ser. Pode ser. Como é que seria o nome, então? calma, eu não sei. Eu agora vou dar uma chutada porque a gente ainda não aprendeu a... Mas é só o que está aqui, velho. Olha só. Aqui tem o ponto A, o R e o H, certo? Aham. Como o ângulo está no R, a gente chama esse ângulo de AR, chapéu H. Agora tu tem um ângulo que é A, O e B. Como o ângulo está no O, como é que vai ser o nome do ângulo, então? Se tá. A, o chapéu B. Isso, só isso. Bem, aqui ele está nos ensinando que, aqui na azulzinha, aqui no exemplo cinza, que o ponto R é o vértice do ângulo. Ou seja, vértice é uma ponta, tá bom? Então a Aham. ponta do ângulo aqui é o R. No 23, quem que é a ponta do ângulo? Qual é o vértice dele? O B é o. O O, exatamente. Aqui na azul ele está dizendo que os lados são o AR e o HR, porque vai do ponto A até o R e do ponto H até o R. E na 23, quais que são? Quais são os seus lados? Aí, quais são os seus lados? Eu coloco, tipo, aquela que tá do lado ARH ou HRA. Isso, que nem eu expliquei, né? Ó, os dois Aham. lados aqui é AR e HR, porque vai do ponto até o vértice. Vai do outro É, ponto até o vértice. Então tem dois lados, o lado AR e o lado HR. Então aqui na 23, quais são os lados? os lados são A, quer dizer, H e... Não, não tem H na 23. Ah, no 23 eu falei errado. Deixa eu ver. B, ó, chapeuzinho A. Não, o lado é só BO e o outro lado é AO. Beleza? Aham. Então tá bom. Então não é difícil, né? É só imitar o que tá aqui e pronto, né? Lado é o lado, é o AO. E o outro lado é o BO. São os dois lados. Giros e ângulos agora. Então vamos lá. Quando a gente dá uma volta inteira, né? Então vai ter o vermelhinho todo aqui. Meia volta é o que a gente chama de ângulo raso, que nem você falou. Ou ângulo de meia volta. Mesma coisa, tá? O ângulo raso, né? Eu acho que teu professor até passou matéria demais para uma aula. Normalmente a gente nem diz que isso aí é 180 graus, mas beleza, 180. O Aham. giro todo é 360, meio giro é 180. E também tem o que seria o ângulo reto, que ela falou lá. O ângulo reto é um quarto de volta, né? Ou seja, quanto que é 360 dividido por 4? Você sabe fazer? 360 dividido por 4? É. Se tu não 90. sabe quanto é 360 dividido por 4 de cabeça, tu 90. pode fazer 36 dividido por 4. Mas é mais fácil pensar 36 dividido por 4 na tabuadinha do 4. Então, Daí tu pode pensar a partir disso. Vamos lá. Quanto que 4 tem que multiplicar para dar 36? 4 tem que multiplicar até dar 36. 4 vezes quanto 36? Coisa bem. Aham. O que que você falou? Qual o número que vezes 4 dá 36? Com o número de vezes Tabuadinha do 4, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E assim vai. 4 vezes quantos dá 36? 4 vezes. é, Não me lembro. Tá ruim na tabuada, cara? Tô. Tem que decorar a tabuada, hein? Tabuada do 4 é fácil.
Não adianta muito estudar essas coisas de ângulo mais avançado assim. Se tiver ruim nas tabuadas, hein? Tem que pegar e decorar todas até a do 10, beleza? Aham. Pega uma hora dessa aí, uma tabuada no papel aí, umas coisas. E decora. Então vamos lá. Bem, seria 9, tá? 4 vezes 9, 36. Até porque 4 vezes 10 é 40. Isso eu tenho certeza que você sabe. 4 vezes 10 é 40. E daí você tem que saber que 40 menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes 9. Mas outro dia a gente conversa sobre isso quando você já tiver férias em tabuada. Por hora, decore ela. Tá. E também tem o que seria o. Bem, isso aqui o professor chamou de ângulo reto, tá certo. Então por quê? Porque elas ficam retinhas aqui uma com a outra, não fica na diagonal. E finalmente aqui a última, um giro de 1/8. 1/8 de volta aqui. Beleza, isso aqui aparece bastante também quando tu for começar a estudar ângulos. Você não tem como pôr um fone de ouvido, cara, porque tá dando muito eco no que eu tô falando. Vai ficar ruim o vídeo. Tá bom. Se puder pôr um fone de ouvido, eu agradeço. Quando pôr, tu me fala, tá? Que eu não fico te vendo durante a aula. Aham. Eu acho que não tem nenhum fone. Tudo bem, então. Só tenta baixar um pouquinho o som, então, não deixa muito alto, tá? Tá. Senão o que eu falo aí sai na caixa de som e entra no teu microfone, daí o teu microfone acha que é tu falando, dá um monte de problema. Beleza, vamos lá. Então tá, esses ângulos me parece que o professor falou tudo hoje, então tu já tá fera. Vamos lá. Pense em cada ponteiro de um relógio. Vamos fazer a 26 aqui. Pense em cada ponteiro de um relógio separadamente e responda as questões. Então temos o ponteiro da hora, temos o ponteiro do minuto. Então ele está perguntando agora do ponteiro dos minutos. Qual é o giro que ele realiza em 30 minutos? A gente estava falando sobre giros aqui, né? Então, Aham. qual é o giro que ele faz para girar, né, 30 minutos? É o giro de uma volta inteira, é o giro de uma meia volta, ou ângulo raso? É o giro de um quarto de volta, ou ângulo reto? Ou é o giro de 1/8 de volta? Tá bom. Eu não sei, talvez fosse bom tu fazer um desenho disso aqui, sabe? Claro, não precisa desenhar o carrinho nem nada, mas pega e desenha uma volta, uma meia volta no teu caderno, pra gente não precisar ficar subindo e descendo, entendeu? É. Então vai lá, desenha esses dois, quando desenhar os dois, tu me fala. Escreve o nome do lado, tá? Volta inteira, e depois meia volta. Pronto. Quando desenhar as duas, me fala, tá? Pronto. Pronto? Aham. Beleza. Então, vamos copiar as próximas agora. Qual o nome desse último? Não tem nome, a gente só chama de 1/8 de volta mesmo. Tá bom.
Tá bom. Então agora você olhando as figurinhas pode conseguir responder as perguntas, né? Vamos tentar responder a qual desses vários giros que você acabou de colocar no seu caderno, o ponteiro dos minutos realiza quando ele gira 30 minutos. Voltou. Oi, caiu a internet aí? Aham. Eita. Tá aparecendo tudo aí para você? Aham. Então tá Agora bom. E aí, pensa num ponteirozinho dos minutos, então. Imagina que agora, por exemplo, agora é 2h24, né? Então o ponteirozinho dos minutos logo vai chegar no 30. Quanto que ele andou de quando era 2 horas até as 2h30? vai. Em ângulo, ele andou quanto? Ele andou um ângulo, uma volta inteira, ele andou meia volta, ele andou um quarto de volta. Calma aí. Posso ver lá em cima de novo que eu não fiz o desenho do. Eu só fiz a voltinha, não fiz o desenho lá de cima. Claro. Pra ver. Tá conseguindo ver bem? Ah, deixa eu ver, acho que ele deu um oitavo? Não, Não? longe disso. Vou te mostrar aqui na tela. Você não sabe ver as horas no relógio de ponteiro? De ponteiro. Não, olha, só no celular mesmo. Aqui não tem relógio de ponteiro. Tá, bem, então talvez esse problema não seja legal para você. De toda forma, aqui é o 12, por exemplo, e aqui é o 6, né? Então a meia hora é quando o ponteiro sai daqui do 12 e vem até o 6. Então ele saiu aqui do 12 e girou até aqui o 6. Que é Sim? meio-dia. Aham. O que é isso aqui? Esse daí. O que é isso daí? Qual ângulo é esse? É uma volta inteira? É meia volta? É um quarto de volta? Deixa eu ver. É meia volta, né? É, volta, sim. Uma volta inteira seria o círculo todo. Eu fiz metade, é meia volta. É porque eu fiz de lado aqui. Tá bom. Eu acho que você não curte relógio, então vamos tentar fazer outra coisa aí. É que tudo tem a ver com ponteiro. Tá, tudo bem. Essa 25 aqui é bom. Escreva o giro correspondente a cada ângulo dado abaixo. Então tem o A, tem o B e tem o C. Hum. O giro é a parte preta, tá bom? A setinha preta. Esse daí é o A, é um ângulo reto. Isso. O, o do meio é. Esse daí é 180 graus, então.
Então, esse daí é um ângulo raso? O ângulo raso, isso mesmo. 180 graus, meia volta. E o último é 380, que é o ângulo de uma volta inteira. Perfeito. Muito bem. Esse tal desse ângulo reto, ele é muito importante, tá bom? Tu vai utilizar ele para sempre na escola. Tão importante que ele é. Que ele é 90 graus. Isso mesmo. Daí, o ângulo reto, o que acontece é que ele está sempre no canto das coisas, né? Então, aqui nesse cantinho, ângulo reto, aqui outro ângulozinho reto. Então, um quarto de volta é isso. Né? Por exemplo, se tu olhar o canto da tua parede lá no chão, é um ângulo reto. Muito bem. Esse negócio de ângulo é ruim fazer assim solto. Que tu não manja de relógio, né? Tu deveria saber os relógios, cara. Saber ler as horas é importante, cara. Tá bom? Senão esse assunto aqui vai ficar meio complicado de fazer os exercícios. Ah, não, você vai ter que aprender a ver a hora. Isso aí não tem como. Você vai ter que aprender. Eu vou te ensinar agora. Eu vou te mostrar aqui, senão não vai ser muito ruim. Quando tu tem um relógio, né? Eu estava desenhando um relógio aqui, mas eu vou pegar um na internet. Relógio de ponteiro. Vou colar aqui para ser mais rápido. Relógio de ponteiro, beleza. Aqui a gente tem um relógio de ponteiro. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse aqui, que eu vou colar agora, é um relógio de ponteiro. Perceba que tem um ponteiro que é menor. Esse aqui. Esse é o ponteiro da hora. Então onde ele está, ele mede a hora. Então, por exemplo, nesse caso aqui é 10 horas. E esse aqui é o do minuto. Então, onde ele está, ele mede o minuto. Note que ele está no 2. Daí tu pode pensar, é 10 horas e 2 minutos? Não, é 10 horas e 10 minutos. Por quê? Porque quando a gente está falando de minutos, a gente tem que multiplicar por 10. Ou contar os pauzinhos aqui, né? Até chegar ali no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como tem 10 pauzinhos, são 10 minutos. Tá bom? Então é isso. E o ponteiro vermelho ali é o ponteiro dos segundos, né? Então, mesma coisa. Tu conta a quantidade de pauzinhos para dizer quantos segundos são. Bem, como cada número aqui vale 5, né? Vale por 5, então a gente pensa assim, ó. 5, 10, 15, 20. Veja que eu estou multiplicando por 5 os números, né? 25, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. Tudo bem? Então, como o ponteiro ele está aqui, 45, 46, 47, 48. Tá bom? Então ele está medindo ali quase 48 segundos. Tudo bem? Entendeu a lógica? Sim. Então tá bom. Então aqui nós temos que são, só para tu ter como exemplo depois. 10 horas, 10 minutos e 48 segundos. Tá bom? Hora, minuto, segundo. Agora eu vou pôr um outro relógio aqui e vamos ver se tu consegue dizer que horas são nele. Ô, louco, mas todos os relógios estão marcando a mesma hora. Que loucura. Que loucura, cara. Que coisa absurda. Achei impressionante isso. Todos os relógios na internet. Nossa, cara, isso aí pra mim é coisa de louco. Eu vou ter que perguntar pra alguém por quê. Meu, todos os relógios no Google estão marcando a mesma hora. Eu acho que eu tô ficando louco. Que coisa maluca. Depois tu dá uma olhadinha no Google, procura relógio de ponteiro no Google, tu vai ver todos marcando a mesma hora. Meu Deus. Eu vou ter que eu mesmo bolar, porque estão todos marcando a mesma hora. Que coisa louca, hein, cara? Eu vou querer que tu me diga só qual é a hora e qual é o minuto, tá bom? Não precisa pensar em segundos.
Tá. Então, deixa eu colocar todos os números aqui, porque eu vou ter que repetir isso algumas vezes. Perceba que os múltiplos de 3, né? Eles estão sempre nas pontas, tá vendo? 3, 6, 9, 12. Então, fazendo uma cruz. Bem, então tá. Que hora será que é essa que eu tô marcando aqui, hein? É que hora e que minuto, claro, né? Lembrando que o azul é o da hora porque é o menor. Uhum. Dá uma pensada, olha o que eu fiz aqui, o que eu te expliquei, dá uma refletida e pensa. 8h30? 8h30 mais 5 vezes 4 Ah, é 30, né? aham, É 8h20, né? sim. Beleza. Então tá bom, vamos pro próximo. Ok? Tá. Deixa eu ver. Cinco. 5h40? 5h40, boa, tá aprendendo. Dez e 15? 10h15? Calma. 10h15, isso mesmo. Agora vamos pegar outro. Para finalizar aqui, porque eu acho que tu já entendeu a ideia. Sete e 11. Sete e 55. 7h55. Legal. Bem, gostei de ver. Vamos agora fazer os exercícios. Tu pegou o jeito, hein? Agora, nem que tu desenhe um relógio aí, ou fica olhando pro reloginho aqui, beleza? Agora que tu já entendeu como é que os ponteiros funcionam, como é que eles giram e tal, dá uma pensada nas perguntas aqui, né? Eu sei que essa você já respondeu junto comigo agora há pouco, que o giro que ele realiza em 30 minutos é de meia volta. Muito bem, agora pense na B. Para ele dar um. Quanto tempo ele gasta para dar um giro de volta? Tipo os dois ponteiros ficar no 12? Opa, vamos ver se é isso. Que você falou como? Pode falar de novo? Quanto tempo ele gasta para dar um giro de volta? Tipo os dois ponteiros estão no 12? Não, é um só. Tá pensando só no ponteiro do minuto, tá bom? Por exemplo, na figura aqui, Que tempo ele gasta?
certo? Imagina que ele está no 4. Ele girou e voltou para o 4. Quanto tempo passou nesse processo? Quanto tempo? Só o minuto, só o ponteiro do minuto. Girou do 4, girou tudo e voltou para o 4. Quanto tempo foi? Tá bom. Cai a internet, Uma, hein? uma Doido. hora e 5. 1h05? Não, passou 1 hora. Um giro Ah, inteiro é 1 hora. eu contei o 11 duas vezes. Que travou. Entendi. Hum, Tá bom. Beleza. Qual é o giro que ele dá em 15 minutos? Então, né? Pensa aí, 15 minutos é quanto, né? 3 vezes 5, 15, né? Então, quantos númerozinhos ele vai ter que andar? Aí tu pode imaginar, né? Dá uma pensada, dá uma pensada. Não quero contar a história toda também. Qual o giro que ele dá em 15 minutos? Isso. Ó, já que o vai ser o ponteiro do minuto vai estar no 7, aí eu vou dizer o ângulo que ele tá. Não, é só você dizer o ângulo. É só você dizer qual tipo de giro que foi. Você não precisa pensar exatamente no relógio que está aqui. Pensa que o ponteiro dos minutos está lá no 12, ok? Lá em cima. E agora ele girou 15 minutos. Ele vai para onde quando ele girar 15 minutos? Se ele tivesse no 12, ele iria para qual número? Se ele tivesse no 12, ele estaria o ponteiro do minuto? Isso. Ele estaria no 3. Isso, exatamente. Então pensa isso agora. Pensa uma retinha no 12 e outra no 3. Qual é o ângulo que elas estão fazendo? Uma no 12 e uma no 3, uma no 12. Boa, garoto. Isso mesmo, giro reto. Gostei de ver. Agora o ponteiro das horas. Das horas. Dá uma pensada nas perguntas aqui, né? Quanto tempo ele gasta para dar uma volta completa? Quanto tempo um ponteiro de 1 hora gasta para dar uma volta completa no relógio? Uma volta Ele completa? estava, por exemplo, no 2, o ponteiro das horas estava no 2, ele volta pro 2. Quanto tempo ele demora para fazer isso? Ele volta pro 2. É o das horas. Tá, vamos ver. Ele estava no 2 e quer dar a volta inteira para chegar no 2 de novo. Aí, no da hora eu faço, tipo, eu já sei como fazer, tá? Tu vai dar um giro inteiro, isso tu já sabe, porque tu Tá. saiu do 2, por exemplo, e voltou pro 2. A questão é, quanto tempo demora para esse giro inteiro? 12 horas. 12 horas, garoto, isso mesmo. Muito bem, agora pensa aí, qual é o giro que ele dá em 3 horas? Então, pensa Ele no tá no ponteirinho ali das horas, saindo de um horário e andando 3 horas, qual vai ser o giro que ele vai dar? Se ele tá no 2, ele tá 3. 4 horas? Se Não, ele- ele já está dizendo que é 3 horas. A questão é qual é o giro que ele dá. Se é meia volta, se é uma Ah, volta inteira, se é um quarto de volta, se é um oitavo de volta, né? Isso aí, se é ângulo reto, raso, essas coisas. tá, vamos ver. Deixa eu ver qual o giro que ele dá. É o 1/8? Não. Não? Imagina o relógio saindo novamente, o ponteiro para passar 3 horas, né? Se é o que ele está pedindo.
qual é o giro que ele dá em 3 horas, ou seja, o ponteiro sai, por exemplo, do 12 e chega no 3. Isso significa que passou 3 horas. Sim. E aí, qual é o ângulo que esse ponteiro vai fazer? Saindo do 12 e indo pro 3. Você já me respondeu essa agora há pouco. Ah, é de novo reto. De novo, só que agora é com horas, né? É. Beleza. Muito bem. Agora pense nos dois ponteiros e desenhe o ângulo formado por eles às 3 horas. Você vai ter que fazer o desenho agora, tá? Que nem eu estava fazendo. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar essa pergunta lá no quadro lá, que eu estava te mostrando. Isso, aqui. Agora pense nos dois ponteiros e desenhe um ângulo formando por eles. Às 3 horas, ângulo reto. Às 3 horas é ângulo reto, isso mesmo. Às 18. Deixa eu ver. Às 18. Deixa eu ver. Vai ser o. Deixa eu ver aqui. Vai ser o ângulo raso? Na pergunta B? Aham. Isso, ângulo raso. C, às 13. Deixa eu ver qual é. Eu até coloquei aqui. É 1/8 na C. Eu não anotei o nome. Ângulo de 1/8? Boa. Às 4. Às 4. Deixa eu ver. Deixa. Às 4 horas. Eu coloquei esse. Deixa eu ver. Ok. Ó, eu só sei que a D é 180 graus, mas eu não me lembro o nome do que era 180. 180? Mas não é 180, né? Nas 4 não é, mas que com o nome. Porque às 13, tá falando. Ah, tu tá falando das 4 horas? É, Na verdade, não era pra tu dar nome, tá? Era só pra desenhar mesmo. Então deixa. tá bom. Tá bom, né? Tá bom demais já. Que é isso. Agora essa aqui é legal, ó. Esse aqui eu gostei. Por aqui do lado. Tudo sobre relógio hoje. Além das 9 horas e 21 horas, em que outras exatas do dia do relógio formam um ângulo reto? Deixa eu ver. 9 e 21 faz. 3 também faz. Deixa eu ver. 15 também faz. É isso aí. É. É isso aí. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos continuar. Vamos voltar pro livro aqui. Opa, abri errado. Use o canto de uma régua. Não vai dar pra fazer isso. O teu professor já por acaso começou a falar sobre ângulos, sobre retas paralelas e retas
concorrentes perpendiculares? Não, porque a gente literalmente começa a falar ontem Hoje. mesmo. A gente falou. Caramba. É recente, então, hein? Eu acho que a gente pode começar com isso para adiantar a próxima aula do teu prof. Né, o que são retas paralelas e retas concorrentes. É a próxima matéria, como você pode ver aqui. Então, retas paralelas. Retas paralelas são retas que têm a mesma direção. Então, duas retinhas, uma do lado da outra, por exemplo, a Rua 9 e a Rua 8 ali são paralelas. 9,8. Tá vendo ali na figura? Hum. Tá bem pequeno. Você ampliou a tela para essa aula? Que nem eu te ensinei ou já estava ampliado? Não, não consigo ver. Ah, então tá bom. A Rua 9 e a Rua 8, elas são ruas paralelas, né? Por quê? Porque isso é ser paralela, ficar uma do lado da outra e, a menos que tenha uma rua no caminho, cruzamento, né, elas nunca vão se encontrar. Retas paralelas nunca se encontram. Nós também temos o que seriam retas concorrentes. Retas concorrentes se encontram. Por exemplo, a Rua Samambaia ali, se encontrando com a Rua 8, com a Rua 9. São tudo concorrentes, tá bom? Só que existe dois tipos de concorrente. Tem a concorrente oblíqua. Oblíqua tem a ver com diagonal. Então essa Rua Samambaia ali é uma concorrente oblíqua, que ela é diagonal. E concorrente perpendicular, esse nome é importante. É uma reta, tipo o ângulo reto que você estava falando agora. Uhum. Então, por exemplo, a Avenida 20 ali, ela é concorrente perpendicular tanto com a Rua 9 quanto com a Rua 8. Tudo bem? Uhum. Tá bom, bem lógico mesmo. Então aqui as criancinhas estão explicando a mesma coisa que eu falei. Paralela, mesma direção. Concorrente perpendicular, direções retinhas assim. E concorrente oblíqua, elas se encontram, mas elas se encontram toda torta, em diagonal. Muito bem. Então, meu amigo, vamos ver agora essas questões aqui, 36. E aí? Com essas coisas que eu te contei, se você quiser, você pode fazer um desenho para exemplificar cada uma aí, ó. Você faz a mesma coisa que está aqui, tá vendo? Não precisa escrever, claro, que as crianças estão falando. Só faz o desenho mostrando que é uma reta paralela, de baixo que é uma concorrente, o de baixo que é uma oblíqua. Quando tu terminar os desenhos, me fala, tá? Smaller. Entendeu? Uhum. O que a gente faz? Small. Dá Tá no quarto. Pois é, mamãe tava brincando. Não, tava almoçando. Não almocei ainda. Assim que acabar, você já almoça. Voltou. Alô? Terminou de copiar? Não, voltou agora. Voltou? Não estava aparecendo? Não, é porque perdeu a conexão de novo. Sério, deve ser problema aí. Aqui não apareceu nada. Que estranho. A internet tá estranha. O que é pra fazer? Bem, eu tinha dito que era para você escrever reta paralela e fazer um exemplo de reta paralela, que nem ali. Depois, reta concorrente perpendicular, desenha o exemplo. E reta concorrente oblíqua, desenha o exemplo. Mas ele já não tem, mas ele já tem exemplo. Sim, mas eu quero que tu faça no teu caderno. Para depois a gente poder fazer os exercícios. E eu ficar olhando, né, já pra saber. Isso, para tu poder só olhar no caderno, isso mesmo. Tá, deixa eu fazer aqui. Perpendiculares. Paralelas.
Pronto. Ah, é, legal. Então agora a gente pode começar a fazer os exercícios. Deixa eu pegar aqui. Ah, aqui. Agora tu olhas essa 36, olha para as figuras que tu fez, lembra do que eu te expliquei e conclui que elas são. Se essas retinhas na A, por exemplo, são paralelas, são perpendiculares, são oblíquas, né? Tá bom. Então, quando tu chegar na resposta das 5 aqui, A, B, C, D e E, tu me fala 5 de uma vez só, tá bom? Vai anotando aí no teu caderno e depois me fala todas. Tá. Ah, depois dessa 36, tem uma do lado que tá autônoma Não, que não. eu ver. Só a 36 pra gente fazer por enquanto. Fiz a 36. Ah, é? Então pode me contar então as respostas, fala aí. Tá. A é paralela, paralela. Aham, isso mesmo. B é oblíquo, oblíquo. Oblíquo, isso mesmo. C é perpendiculares. Isso. D é de novo Isso. oblíquos. E D, quer dizer, E são perpendiculares de novo. Perfeito, cara, isso mesmo. Agora a 37 é legal porque tu vai ter que pensar em várias combinações aqui. Tá bom? Novamente, quando tu responder a B e C, você me fala. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, duas setas paralelas. Deixa eu ver. Agora eu vou ter que achar duas setas paralelas. Mas ele tá aqui também liga lá. Às vezes sim. B. Duas setas concorrentes perpendiculares. Então são duas setas concorrentes e duas setas perpendiculares na Não, B? não, não. É que existe a concorrente perpendicular e a concorrente oblíqua. Então, quando ele fala duas retas concorrentes perpendiculares, concorrente perpendicular é uma coisa só. São retas que fazem o ângulo reto entre elas. Tá bom? Isso quer ser concorrente perpendicular. Elas fazem o ângulo reto entre elas. Tá. B.
Tem duas setas paralelas. Sim, A e D. Aí eu coloquei. Ah, então duas setas só, tipo, são, tipo, duas juntas? É, duas que têm a mesma direção, né? É. Que não se encontram. Isso é ser paralelo, tá? Tá, eu coloquei a ID. Agora, aqui vamos lá ver. Duas setas concorrentes. Concorrentes são, tipo, as que se... Concorrente é se encontrar. Agora, elas se encontram em ângulo reto. Se elas se encontram em ângulo reto, elas são concorrentes perpendiculares. Tá, Se elas se encontram tortas em diagonal, elas são concorrentes oblíquas. tá. Beleza? Aham. Então tá bom. A C, agora só falta C. Duas setas concorrentes. Duas setas. A, AD, B, CA e C, AB. Perfeito, pegou bem a ideia, gostei de ver. É isso aí, garoto. Gostei, vai chegar com tudo na próxima aula. Parabéns. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, valeu.